Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, eu quero convidar todos, abram suas escrituras, no Evangelho de Lucas. Capítulo 7. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Todos acharam? Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar os teus servos. Estes, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Por isso mesmo, não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, que o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvida essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Só até aí. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nessa noite, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite, Pai, que não seja a nossa vontade, mas que seja o teu Espírito Santo. Senhor Deus, que não seja aquilo que o nosso coração almeja, mas que seja, ó Deus, somente a tua vontade, Pai, nessa noite. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir aqui hoje. E eu te peço, ó Deus, a partir de mim, Senhor, que sou apenas um canal, um porta-voz, ó Deus, de ti aqui nessa noite. O Senhor venha falar conosco, Pai. Fala com cada vida que está aqui hoje. É o que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui ele falou uma coisa sobre esse centurião, que eu imagino que isso amargou no coração dos discípulos. Nunca vi fé como essa em Israel. E eu imagino, queridos, que os discípulos, quando ouviram essa expressão de Jesus Cristo, eu imagino que isso deve ter amargado no coração, né? Um centurião romano, né? Ou seja, um comandante que não era ali da região, que não era judeu, que não era israelita, um estrangeiro, uma pessoa de fora, que
A Bíblia o trata como centurião porque ele tinha uma equipe de 100 soldados debaixo da sua responsabilidade, debaixo das suas ordens, por isso que a Bíblia trata ele de centurião. E Jesus Cristo solta aqui essa frase: nunca vi fé como esta em Israel. Eu tenho certeza que, aqui disse assim, né? Ele falou para todos os que estavam ali. Então também falou para os seus discípulos. E a primeira impressão que eu tive a respeito dessa frase é que isso não caiu bem no coração dos discípulos, né? Falei, puxa vida, né? Nós estamos seguindo Jesus já há algum tempo. Já vimos algumas coisas que ele fez. Estamos seguindo a Jesus e de repente aparece esse homem e ele já leva um tamanho elogio desse aí. Nunca vi fé como essa. Então, segundo essa fé, que o Espírito Santo de Deus, ele me levou a nós meditarmos um pouquinho sobre a fé desse homem. Por quê? Será que simplesmente porque esse homem disse essa frase, que Jesus colocou ele num nível acima, né? Acima de todas as pessoas que estavam ali, acima dos seus discípulos, porque o texto é claro, Jesus Cristo fez isso. Mas o que tinha de tão especial na fé desse homem? Foi sobre essa direção, foi sobre isso, que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar comigo e com você. Eu só quero fazer uma observação, primeiramente, que Tiago, ele disse em sua carta, que a fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. Se eu disser que eu creio em Jesus Cristo, mas eu não faço obras, eu não abençoo a vida do meu próximo, eu não prego o Evangelho, eu não faço nada de proveitoso com essa minha fé, ó, não vale nada. É isso que Tiago está falando. Fé sem obras é morta. Se nós verdadeiramente temos fé, nós precisamos mostrar o quê? Os frutos da nossa fé. E eu comecei aqui a observar a vida desse centurião, e apesar dele não ser judeu, dele não ser israelita, dele não ser um escriba, dele não ser um sacerdote, dele ser simplesmente um comandante ali de uma parcela do exército ali de 100 homens, a fé desse homem estava cheia de obras. E eu queria começar aqui dizendo uma coisa. A primeira obra da fé desse homem, a demonstração do amor ao próximo. A primeira coisa que ele fez aqui, quando o servo ficou doente, o que ele fez com esse servo? Levou para sua casa. Então a gente já começa a perceber, queridos, que a questão da fé desse centurião não era somente porque ele falou, porque eu digo esse vai, não, porque a fé dele, queridos, estava acompanhada com obras. Ele pegou esse servo aqui doente, eu não sei qual que era a doença que esse servo tinha, mas disse aqui que esse servo estava à morte, e ele pegou esse servo e fez o quê? Levou para a casa dele. Se esse servo estava à morte, então a doença era grave, sim ou não? A doença era grave. Aí a gente poderia colocar uma pergunta contemporânea para nós aqui hoje. Se, por exemplo, tivesse alguém lá na rua, doente,
doente, com Covid, e alguém falasse assim, olha, essa pessoa não tem onde morar. Quantos de nós falaram, olha, eu vou ceder minha casa para ele morar? Quantos de nós faria isso? Porque eu entendo aqui que o servo também era uma doença. Provavelmente a Bíblia não diz qual era a doença dele, mas provavelmente uma doença contagiosa, uma doença mortal, porque ele disse assim, o meu servo está terrivelmente doente e está à morte. Está à morte. Então o que nós já começamos a observar aqui nessa palavra, é uma fé com obras. Não é simplesmente porque ele falou, porque eu digo a este vai, não é só isso não. A gente já começa a perceber aqui uma fé com obras. E a pergunta para mim e para você nessa noite, querido, quantos de nós aqui nessa noite podemos dizer que temos fé? Todos nós, amém? Porque se nós estamos aqui nessa noite, é porque em alguma coisa nós acreditamos. Uma noite de quinta-feira, né, que muitas pessoas não resistiram ao sofá, não resistiram a uma série de coisas, mas nós abrimos mão de algumas coisas na nossa casa e viemos para a igreja. Então nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos. Mas qual que é o nível da nossa fé? Porque aqui Jesus Cristo pegou esse homem e colocou num nível acima da fé de todas as pessoas que estavam ali, inclusive dos seus discípulos. Inclusive dos seus discípulos. Então, primeira coisa, querido, que eu gostaria de pontuar aqui, é que a nossa fé, ela precisa ter obras. E a principal da obra que a nossa fé precisa ter, o que esse homem demonstrou aqui, amor ao próximo. Amor ao próximo. Aleluia. Então a gente começa a perceber que a fé dele não era uma coisa muito simples, não. Que eles eram uma fé, porque para chegar a encantar Jesus Cristo do jeito que a sua fé encantou, querido, então tinha muito mais do que somente uma frase que ele disse. Não, a sua fé tinha amor ao próximo. Certa vez chegaram em Jesus Cristo e perguntaram para ele, testando Jesus, mestre, quais são os principais mandamentos? E ele respondeu, amar o teu Deus com todas as forças, com todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que ele quis dizer isso? Ele quis dizer, olha, toda a palavra de Deus está baseada nesses dois mandamentos. Amar a Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então a gente começa a perceber aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus está descortinando para nós uma fé aqui, além daquilo que nós pensamos, e nós começamos a entender o porquê que Jesus Cristo colocou a fé desse homem num nível mais alto que a fé de todas as pessoas. Você viu o que Jesus Cristo falou? Toda Israel. Toda Israel. Será que nós entendemos a profundidade disso que Jesus Cristo está falando? Não vi fé como essa em toda Israel. Então, queridos, se a nossa fé, ela não incluir esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos, queridos, a nossa fé está com falhas. A nossa fé está precisando ser aperfeiçoada. E esse homem, logo de cara, ele chega aqui e mostra isso. Por quê? O servo adoeceu,
Eu vou para a casa dele. Olha que atitude nobre. Amar o próximo como a ti mesmo. Ele quis cuidar do seu servo. Ele quis atender. Você veja só que ele era o, vamos dizer assim, o comandante, o chefe desse jovem, né? Mas ele demonstrou que ele tinha amor dentro do seu coração pelo próximo. Então, meu irmão, nós precisamos aprender com esse centurião. O modelo é Jesus. Mas esse homem tem coisas para acrescentar em nossas vidas. Coisas importantes a respeito do servir a Deus, né? Que nós durante 2 anos aqui, nós tivemos como plataforma, né? Essa frase, servir a Deus e servir pessoas. E quero dizer para você, meu irmão, que isso não pode ter sido uma plataforma de 2 anos que nós tínhamos esse tema. Isso precisa fazer parte da vida do cristão. Servir a Deus e servir pessoas. E esse centurião aqui estava fazendo exatamente isso. Porque quando você serve pessoas, você serve a Deus. Aleluia. É muito importante inverter isso. Porque nós servimos a Deus quando nós servimos pessoas. É muito importante entendermos isso. Aleluia. Segundo ponto. Você percebeu? Esse texto aqui, ele também tem no Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Mateus, ele não cita esses intermediários que ele usou aqui. Você percebeu que ele não chegou até Jesus? Quantos perceberam isso? No texto. Ele mandou pessoas falar com Jesus. E quando Jesus Cristo estava chegando, ele mandou outras pessoas falar com Jesus. Mas ele não se aproximou de Jesus Cristo. E a explicação... Eu queria que o Davi está lá? Faz um sinalzinho aí, Davi. Coloca para mim aí o versículo 6. Por que que esse homem não se aproximou de Jesus? Coloca para nós ali, Davi. Será que ele não queria papo com Jesus? O que ele não queria? Não sou? Olha ali depois da última vírgula ali. Porque não sou? Irmãos, estão vendo? Porque não sou digno. Digno. Deixa aí, Davi, não tira não. Você sabe de uma coisa, meu irmão? Eu vou te falar uma coisa que Jesus Cristo falou assim, lá no Sermão do Monte, que até ontem eu falei na live, na oração, quem estava acompanhando viu que eu falei isso lá. Das bem-aventuranças, ele falou assim, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles pertencem o reino dos céus. Você sabe o que é isso aí? Humildade. Ele não foi até Jesus Cristo, porque ele se achou que ele não era digno de falar com Jesus Cristo. Não é porque ele era orgulhoso ou porque ele era romano. Não, querido, olha lá a frase. Porque eu não sou digno. Então aqui no texto, querido, primeiro ele manda pessoas falar com Jesus Cristo. Depois, quando Jesus Cristo está chegando, ele manda outras pessoas. E ele declara aqui, por que ele está fazendo isso? Porque eu não sou digno de ir contigo. Você sabe o que é isso? Humildade. Jesus Cristo está tratando com um homem aqui que tinha poder, que tinha autoridade, um chefe do exército romano, mas um homem humilde.
Que pode ser que talvez outros que chegassem em Jesus Cristo ali, ó Jesus, dá para você vir aqui, já ia chegar com arrogância, porque ele dizia, não, porque eu sou o chefe, porque eu mando, porque eu tenho poder aqui sobre os homens. Não, olha a diferença que ele chegou em Jesus Cristo, porque eu não sou digno de chegar até ti, e a minha casa não é digna da tua presença. Você sabe o que é isso, meu irmão? Humildade. Humildade. Então a gente está percebendo que a fé desse homem realmente, essa fé tinha uma série de virtudes. Eu começo a entender agora o porquê que Jesus Cristo colocou esse homem aqui num nível acima de Israel. Jesus Cristo diz, eu não vi em Israel ninguém com a fé desse homem. Então nós já temos aqui duas virtudes importantes que agradam o coração de Deus. Primeiro, amor ao próximo. Segundo, humildade. Meu irmão, se faltar essas duas coisas aqui na vida do crente, eu vou dizer uma coisa, com toda a convicção que precisa ser dito para esse crente, vai se converter. Sabe, porque se faltar essas duas coisas na vida do crente, humildade, amor ao próximo, está faltando conversão. Não tem o que discutir. Está faltando conversão. Mas espera aí, Jesus Cristo está tratando com um crente? Não. Ele está tratando com um chefe da guarda romana, que não estava sujeito aos escribas, que não estava sujeito ao sacerdote, que não estava sujeito à lei, que não estava sujeito a nada. Mas um homem que sabia, meu irmão, diante de Jesus Cristo, o que ele fez? Ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo sobre a vida dele. Glória a Deus. Então agora eu começo a entender. Por que Jesus Cristo fez um comentário? Porque Jesus Cristo já tinha feito uma análise sobre a vida deste homem, já tinha visto que ele tinha amor ao próximo, já tinha visto que ele era um homem humilde, que o seu cargo, que a sua posição que ele ocupava, meu irmão, não ocupava o seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, os humildes serão exaltados, mas aquele que se exalta será humilhado, querido. Nós vemos aqui um homem, querido, que não era um seguidor de Jesus Cristo, mas cumprindo exatamente aquilo que Deus espera de alguém. Que você seja humilde, que você tenha amor ao próximo, que você ajude a cuidar dos menos favorecidos, meu irmão. Que você seja uma ferramenta de Deus nas mãos dele para cuidar de pessoas. Então eu começo a ver esse centurião aqui. Na nossa linguagem, que fala, olha, esse centurião, ele é o cara. Eu dei uma pesquisadinha na palavra, humilde, só saber a raiz da palavra. E duas coisas importantes da pessoa que é humilde. Primeiro, ela conhece e sabe admitir as suas limitações. E segundo, ela sabe se submeter à autoridade de outras pessoas. É isso que é ser humilde. Ele reconheceu a sua limitação. Ele sabia que embora ele fosse um general, ele fosse um comandante de uma tropa de 100 soldados, mas ele não tinha o poder de ir lá e curar seu servo. Ele não tinha nem o poder nem autoridade de fazer isso. Então ele reconhece, não sou digno. E eu penso, meu irmão, que cada coisa que esse homem fazia e cada coisa que esse homem falava, mais ele atingia o coração de Jesus. E você veja ainda que tem uma coisa que eu nem coloquei no meu sermão, mas que esse homem também era um homem benigno. As pessoas disseram aqui, no versículo 5,
porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Um homem benigno, um dos frutos do Espírito Santo, a benignidade. Uma pessoa que faz o bem. E nós precisamos ser pessoas assim. Pessoas que fazem o bem. Pessoas que amam o próximo. Pessoas que são humildes, que se humilham na presença de Deus. Aleluia. E para nós encerrarmos, a terceira virtude desse homem: respeito a autoridades. Você percebeu aqui que antes dele falar que eu tenho homens debaixo da minha autoridade, ele diz assim: eu também estou sujeito a autoridades. E uma coisa importante na vida do crente, primeiro, ele saber respeitar a autoridade. Não é porque eu sou um crente que eu posso chegar lá na frente da autoridade e falar um monte para ele manda me prender. E Deus não vai me defender não, sabe por quê? Porque a Bíblia nos exorta a nós sujeitarmos às autoridades. Lá Romanos, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos: sujeitai-vos às autoridades. Você veja só que quando o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que os romanos começaram a comprimir ali aquela pregação, porque eles queriam que parasse com aquilo ali, eles prenderam Pedro, e Deus deixou Pedro ser preso. Por quê? Porque eram autoridades humanas, queridos, embora eles estavam contra a vontade de Deus, mas eram autoridades humanas. E ele está dizendo aqui: olha, eu tenho sim pessoas debaixo da minha autoridade, mas eu também tenho pessoas acima de mim. Então ele está mostrando aqui nesse texto: olha, eu sei respeitar as pessoas que estão acima de mim. Isso é autoridade humana. Ele está falando da autoridade humana. Mas quando ele fala para Jesus Cristo: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, porque ele está reconhecendo a sua condição, com certeza pecaminosa, porque ele se achava indigno. Então, meu irmão, a gente vê aqui também que ele sabe respeitar a autoridade espiritual, porque ele está respeitando a autoridade de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, meu irmão, uma das coisas que nós vamos aprender, que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando nessa noite, que duas coisas que nós precisamos acrescentar nas nossas vidas: nós sabemos respeitar a autoridade humana e nós sabemos respeitar a autoridade espiritual. Ele declara aqui: eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, mas eu também estou sob autoridade. Sabe, meu irmão, e é com tristeza que eu falo, que hoje às vezes eu vejo pessoas faltando respeito com o pastor, faltando respeito com líderes, sabe? Porque às vezes acham, porque cuida de um grupinho que ninguém pode se meter. Eu quero dizer para você, querido, que sempre precisamos olhar autoridades dentro da igreja e saber respeitar, porque isto é agradável diante de Deus. E esse homem está mostrando aqui que sabe respeitar a autoridade humana e sabe respeitar a autoridade espiritual. É necessário nós entendermos isso. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai avançar. Aleluia. A visão que Deus tem me dado aqui neste lugar, nós vamos alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas um dos princípios importantes que nós precisamos aprender é exatamente isso: eu saber respeitar para ser respeitado. Aleluia. Saber entender o que é autoridade espiritual. Como é que isso se aplica na minha vida? Como é que eu trabalho isso? Saber entender, meu irmão, a autoridade material, o que é se sujeitar à vontade do homem. Porque a gente pode dizer: olha, não, aqui nós estamos aqui
segundo a direção de Deus, nós estamos aqui porque Deus nos plantou neste lugar. Beleza. Vai lá na prefeitura lá e banca um engraçadinho lá com o prefeito para você ver se ele não te prende, ele vem aqui e fecha a igreja. E Deus não vai fazer nada, sabe por quê? Porque a Bíblia exorta a respeitar a autoridade espiritual e material, a respeitar a autoridade humana. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, autoridade humana. E autoridade espiritual, muito mais, meu irmão. Aleluia. Autoridade espiritual, muito mais. Quantas pessoas saem por aí falando de igreja, falando de pastor, falando de líderes, sem temor nenhum. Sem temor nenhum. Como se estivesse tudo bem. Pessoas que não têm a humildade de bater no peito e falar, eu errei. Eu fiz algo que não era certo. Eu não agi com amor ao próximo. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida com Deus. Para que a bênção, ela seja completa. Para que nós possamos atingir o coração de Jesus Cristo, como esse homem atingiu. Você já pensou que humilhação, não vamos falar de todo Israel, vamos falar dos discípulos. Você já pensou que humilhação para os discípulos, chega ali um soldado romano, um comandante de um exército romano, que não tinha nada a ver com as coisas espirituais, e Jesus Cristo falar na frente dos seus discípulos, na frente de toda aquela multidão, nunca vi fé igual essa em Israel. Que chato, né? Eu sempre vejo essa palavra, e vem isso na minha mente, que eu achei que ficou chato para os discípulos isso. Né? Só que Jesus Cristo, você percebe uma coisa, que ele não alisa a cabeça. Quando as coisas estão erradas, ou quando que ele vê alguma coisa que ele precisa exaltar, ele fala e pronto, acabou. E foi isso que ele fez aqui. Nunca vi tamanha fé em toda a Israel. Que palavra forte, né? Que palavra forte contra o coração das pessoas que estavam ali. Que muitas das vezes a pessoa se reveste de soberba. Ah, não, eu sou um servo de Cristo. Talvez ali pessoas ali, até entre os discípulos, já estavam cheios de soberba, porque nós estamos andando com o Mestre, porque nós estamos andando com Jesus Cristo, aquele que faz o milagre, que multiplicou o pão, que fez o cego enxergar, que tirou Lázaro do sepulcro. Nós estamos andando com o maior de todos. E a soberba às vezes começa a tomar conta do coração de uma pessoa dessa, e ela começa a esquecer quem ela é, porque Jesus é poderoso, sim ou não? Ele é poder. Aleluia. Mas eu preciso reconhecer as minhas limitações. Aleluia. Eu preciso entender a minha condição na presença de Deus. Aleluia. E é por isso que Jesus Cristo falou, olha, humilhai-vos. Humilhai-vos. Aquele tempo ali, quantas pessoas soberbas que tinha ali naquele tempo. Os sacerdotes, os escribas. Jesus Cristo falou para eles, falou, olha, vocês não entram nos céus e vocês fecham a porta de outras pessoas para não entrar. Então eu tenho certeza nessa noite que eu e você, nós desejamos que a nossa fé, ela toque o coração de Deus. Sim ou não? Vamos colocar de pé. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não foi em vão que a fé do centurião tocou o coração de Jesus. Ele não tinha obrigação nenhuma com a lei. A lei da Bíblia, a lei que os sacerdotes, os escribas, que os fariseus pregavam. Ele não tinha compromisso nenhum com nenhuma dessas coisas. Mas ele mostrou para Jesus que ele era um homem que ele amava o próximo. E qual o nível? Qual que é o nível do nosso amor ao próximo nessa noite? Qual que é o nível do meu amor ao próximo?
Se porventura eu ver uma pessoa sofrendo, uma pessoa com uma doença terminal, uma doença contagiosa, eu teria coragem de pegar essa pessoa, levar para dentro da minha casa e cuidar dela? Qual que é o nível da minha humildade diante de Deus? Eu tenho certeza que todas as pessoas ali queriam Jesus na casa, né? Você vê que quando Jesus Cristo estava passando lá pela cidade, que viu Zaqueu lá em cima da árvore, desce Zaqueu, porque convém que eu vá para a tua casa hoje. Ele ficou todo feliz, ele queria que Jesus Cristo fosse para a casa dele. E nós queremos também, sim ou não? Nós queremos que Jesus Cristo visite a nossa casa, visite a nossa família, esteja dentro do nosso lar, mas olha esse homem aqui, a minha casa não é digna de receber o Senhor. Que contraste, né, irmãos? Que contrastes. Mas muitas das vezes, meu irmão, não é na casa daquele que o seu coração deseja que Jesus venha, que Jesus vai estar. Mas é na casa daquele que sabe se humilhar. Daquele que sabe reconhecer a autoridade de Deus. Aí a história aqui não podia ter um final diferente, não é? O centurião chegou lá na sua casa, o que ele viu lá? O servo curado. Não tinha, meu irmão. Não tinha outro jeito dessa história acabar. Não tinha, porque essa abordagem, a forma que como esse homem, ele se comportou diante de Jesus, da forma como ele vinha se comportando, não tinha outra forma dessa história acabar, senão com a cura. Senão com a cura. E na fé dele, eu vou deixar para outra oportunidade a gente falar sobre a fé. Vai ficar para outra pregação. Porque ele falar para Jesus, somente uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. Isso é muita confiança na palavra de Jesus Cristo. O tempo hoje não nos permite falar sobre isso. Mas é muita confiança a palavra que ele falou para Jesus aqui. Manda uma palavra, Senhor. E eu sei que o meu servo vai estar curado. É muita confiança. Mas eu vou deixar para outra oportunidade falar da fé desse homem. Porque não dá somente para dar uma pincelada na fé de um homem, que ele confia que Jesus, lá onde ele estava, somente uma palavra. Não dá para falar disso aí em 2, 3 palavras. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que esse centurião, ele influenciou a vida de muitas pessoas. E está influenciando até hoje. Como eu falei aqui no início, o modelo é Jesus. Mas esse homem tem virtudes que nós precisamos observar. Você quer chamar a atenção de Jesus Cristo com a tua fé? Observe as coisas que esse homem fez. Vamos orar.